Um dos principais desafios para o programador é conseguir entender por onde que ele deve começar. Quais são as tecnologias que ele deve estudar, quais são as tecnologias que o mercado mais está solicitando e como que ele consegue focar isso tudo numa trilha de estudos, algo que não demore muito tempo, aproximadamente de 6 meses a 1 ano de estudo, claro, com bastante dedicação e foco, e que de preferência ele consiga, ao final dessa trilha, entrar para o radar do mercado, ou seja, para que ele esteja minimamente apto a disputar uma vaga. Isso é o que eu vou falar com você hoje na nossa Masterclass, que eu vou mostrar para você a trilha de estudos, ou melhor, o caminho do programador web full stack, algo que seja prático, algo que seja objetivo, algo que você possa colocar e que você possa focar para você atingir. E é isso que a gente vai falar aqui nessa Masterclass. Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass e nessa aula para lá de especial. Hoje a gente vai explorar um tema aqui bastante procurado pelos iniciantes e também por pessoas que estão aí intermediárias no conhecimento, que é um caminho, uma trilha, algo que elas possam percorrer para que elas possam conseguir aí um determinado objetivo. Eu estou falando aqui de um caminho ou uma trilha para programadores que desejam se tornar full stack. Fica tranquilo que eu vou falar um pouco mais dos termos técnicos aqui, já que essa Masterclass é para você, que é um pouco mais iniciante. Primeiro vamos entender o que é um caminho, primeiro vamos entender principalmente da onde saiu essa motivação. E não sei se você sabe, mas eu sou proprietário, digamos assim, de uma escola de programação chamada Dev Samurai. E dentro dessa escola de programação temos lá alunos, né, aproximadamente 17.500 alunos, em que alguns deles participam de um programa de monitoria. O que é esse programa de monitoria? É um programa em que a gente se encontra, principalmente numa reunião que eu chamo de raio-x, em que eu olho basicamente ali o perfil da pessoa, a gente troca uma ideia, essas pessoas falam dos seus objetivos, e na última turma que teve da nossa monitoria de 90 dias, dos 15 participantes, né, dos 15 alunos ali que gostariam de se tornar monitorados por mim, que participaram do processo, 99%, 13 alunos. A principal dúvida era o seguinte: legal, eu tenho um determinado objetivo e o que eu devo estudar para conseguir esse objetivo? Porque pensa comigo, se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então dessas pessoas, eu condensei as dúvidas dessas pessoas e coloquei nessa aula, nessa Masterclass, que ela está aqui dentro de um Notion que você pode acompanhar aqui junto comigo, beleza? Vamos primeiro explicar por que do programador full stack. Porque programador em si, aquele cara, aquela pessoa que por profissão constrói programas, só que hoje o mercado está muito aberto. Então se você deseja se tornar programador, por exemplo, e você vai pela linguagem e você quer se tornar um programador, por exemplo, de inteligência artificial, cara, a inteligência artificial é um campo gigante, né? E tem algumas tecnologias ali que elas podem te favorecer. Então é bem, vamos dizer assim, prudente você escolher não só a tecnologia, mas escolher um caminho. Então, quando a gente fala de programador, a gente também tem que pensar em áreas. E quais são as principais áreas atualmente da tecnologia, né? Claro que a tecnologia não se resume só a essas áreas, mas é importante você entender quais são as principais para ver qual a área que você mais gosta. Então essa é a primeira pergunta que eu faço na minha monitoria. Qual é a sua área de atuação? Qual é a área de atuação que você gostaria de atuar? Aquela que você se vê fazendo pelos próximos 20 anos, né? Porque ser apenas programador ainda é muito vago. Você precisa escolher uma especialidade, assim como um médico escolhe. Você pode ser um programador clínico geral? Pode, mas um programador especialista, ele tem esse perfil de uma melhor remuneração, um melhor reconhecimento e por aí vai, beleza? A primeira área, aquela assim disparada de uma das melhores áreas, é a área de web. E a área de web, ela se subdivide em duas partes. A parte de front-end, ou seja, aquela parte em que você mexe com o visual, websites, sistemas de interface gráfica, tudo ali que roda no navegador e tecnologias, vamos dizer assim, adjacentes. Por exemplo, o PWA, que é uma tecnologia em que eu tenho um navegador quase que trabalhando como um aplicativo nativo
para smartphones. Também tenho dentro dessa subdivisão da web o back-end, que você vai trabalhar basicamente com servidores, e pode ficar tranquilo que eu explico todas essas tecnologias aqui, tá? É só para a gente montar um contexto. Daí eu tenho a mistura das duas, que é o full stack, em que você se concentra especificamente numa dessas duas subdivisões, por exemplo, front-end, e tem um pouco de conhecimento na outra. Porque você não vai conseguir ser um cara bom em tudo, porque no início é difícil ser um cara bom em tudo. Simples assim. E daí as outras áreas, resumindo aqui, eu tenho IA, inteligência artificial, que ela também é uma área imensa, gigante, em que você precisa se especializar. Nós temos também desenvolvimento mobile, temos DevOps e temos outras áreas correlatas. Mas a gente vai se concentrar aqui na parte web. Por que que a parte web, digamos assim, é o porto seguro de uma pessoa que quer entrar no mercado? Porque a parte web ela está aí desde 1998, podemos dizer assim, com o início dali da Amazon, da operação da Amazon, do Google, do estouro da bolha.com, né? Depois a recuperação aí do mercado e a parte do web não morre. Quando nós estamos falando de web, nós estamos falando de uma linguagem muito importante para a área, que é o JavaScript, junto com o HTML e o CSS. Então veja que ao escolher uma determinada área, é quase que implícito você escolher uma linguagem. Então, já respondendo as dúvidas que surgiram na minha monitoria, que é a dúvida que provavelmente você tem, que é o seguinte: qual linguagem eu deveria estudar? Eu te devolvo a pergunta que é: qual é a área que você mais gosta de trabalhar? É isso que você precisa pensar. Porque com gosto ao trabalhar numa área, o aprendizado vai se tornar muito mais tranquilo. E, por consequência, você vai conseguir filtrar, vai conseguir afunilar as suas escolhas. Porque o que mata é isso, é o excesso de escolhas. É o excesso de linguagens que talvez você queira estar estudando. É, eventualmente, ali o excesso de opções mesmo. Então, quando você tem esse excesso de opções, você também não tem nada. É o outro espectro do problema. Quando você tem 0 opções é ruim, só que quando você tem opções infinitas também é ruim, porque você também tem 0, porque você é limitado. Você, como pessoa, você não consegue escolher dentro de um campo de opções tão vasto como esse. Então, quando estamos falando aqui dos tópicos de estudo para quem quer se tornar um programador full stack, estamos falando aqui, obviamente, de lógica de programação, que é o primeiro ponto aqui que você vai ter que estudar, independente de qual caminho da programação você queira seguir, porque lógica de programação ela vai te auxiliar em todas as etapas da construção de qualquer programa em qualquer linguagem de programação. Vamos falar também aqui de JavaScript, de TypeScript, React, Node.js, e daí a gente vai mais para a parte de back-end, como banco de dados, PWA, Git, GitHub, Linux, AWS. Essa última parte aqui, ela está naturalmente mais ligada à parte da que a gente chama de servidores, ok? Que hoje nós costumamos chamar essa área aqui como DevOps. Por quê? Porque DevOps é um dev que também tem conhecimento na operação. Antigamente, lá na minha época, quando eu comecei a trabalhar como programador profissionalmente, nós tínhamos lá a figura do administrador de servidores, ok? Aquele cara que ficava trancado lá na salinha com ar-condicionado, o ar-condicionado dos servidores, que é um ar-condicionado impossível de ficar lá, porque é quase nível frigorífico a sala dos servidores, e ele ficava fazendo a manutenção nos servidores, ele ficava lá cuidando do hardware. Só que hoje, com a nuvem, ela trouxe muito mais facilidade. Tecnologias como Docker, a própria AWS também ajuda bastante nessa parte. Então, o desenvolvedor ele teve a possibilidade de se aproximar mais desse ambiente, e a figura hoje de administrador de sistemas, aquele cara que cuida dos servidores para
especificamente um time de desenvolvimento está caindo em desuso. Claro que você vai ter, sim, administradores de servidores lá no data center da Amazon, que ela subloca aquele data center, não para atender especificamente, talvez, uma equipe de desenvolvimento, beleza? E a gente está falando aqui de uma trilha de estudos de aproximadamente 6 meses, ok? Com bastante dedicação e foco. E por que é importante a gente circular isso daqui e colocar isso daqui aí em negrito, né? Vamos colocar isso aqui em negrito. Por que é importante a gente colocar isso aqui em negrito e circulado aqui embaixo, né? Porque essa é a parte mais importante de um caminho. Não adianta nada você conseguir um mapa para você atingir os seus objetivos se você não sair do lugar. Ou se você sair do lugar e percorrer esse caminho de uma forma muito lenta. Você vai chegar ao final daquele caminho depois de 2, 3, 4, 5 anos e não adianta mais. Né? É igual fazer muitos aí que fazem isso, uma faculdade para entrar no mercado. Nada contra, mas você também tem que analisar um ponto de vista de mudança do mercado, mudança de tecnologia. Eu tenho um conhecido que ele fez faculdade de engenharia da computação, de engenharia civil, perdão, e ele entrou quando estava no boom no mercado, só que 5 anos depois a engenharia civil, podemos dizer assim, tinha passado o boom imobiliário e daí ele teve problemas para arrumar um emprego. Por quê? Porque o mercado muda muito rápido. Então, eu acredito que 6 meses a 1 ano é um tempo ideal para você começar a considerar estar apto ao mercado. O que é estar apto ao mercado? Ter o conhecimento mínimo necessário que o mercado está pedindo para você. É o conhecimento, digamos, suficiente, vai depender da vaga. Né? É o conhecimento que eu vou ter que eu já me considero como o bam da programação, muito longe disso. Então é muito importante a gente tomar cuidado com esse tipo de, digamos, promessa. Por quê? Porque essa promessa aqui, ela ainda vai depender muito da pessoa. Está longe de ser uma fórmula mágica, mas ainda assim é um horizonte que você pode tentar alcançar. Algumas pessoas vão conseguir, outras não, outras mais rápido, outra um pouco mais lento, mas o mais importante de tudo, principalmente, é não ficar parado. Agora, passados os recados, vamos entender basicamente o que seria essa trilha de estudos e o que você pode contar com isso. Antes, vamos dar uma olhada aqui em opções que temos aqui normalmente na internet, quando vamos encontrar. Você pode encontrar, por exemplo, esse site aqui, o roadmap.sh, que é um site especializado em roadmaps. Então, se você colocar no Google aqui, por exemplo, JavaScript Roadmap, você vai encontrar diversos roadmaps, inclusive o roadmap.sh, o JS Roadmap, vídeos do YouTube, artigos no Medium. Então, essa é a palavra-chave, roadmap. Então, você vai colocar lá a linguagem de programação, a área que você vai querer, você vai colocar roadmap. Só que, por que isso é um pouco complexo demais para o desenvolvedor? Que, primeiro, ele precisa saber qual é a área que ele tem que atuar. Então, primeiro, antes de tudo, é entender o que cada área faz. A parte de web, já resumindo para você, é aquela parte em que você vai fazer sistemas, seja ele e-commerce, sistemas administrativos, qualquer sistema que possa ser executado no navegador. Ou seja, o seu sistema está à distância. Ele está lá no data center e para fazer a conexão com esse sistema você precisa de um navegador. Ponto. É isso. Então, se você deseja isso, tem afinidade com isso, show de bola. Essa masterclass é para você. Eu estou buscando aqui uma posição mais de designer. Ou seja, eu sou designer, gosto de desenhos, aqui de desenhos de alguns assets e eu acho que eu estou pensando em trabalhar na área de games. Show de bola. Só que eu não vou tratar aqui de roadmaps para games. Então veja o quanto é importante você saber a área, aquilo que você gosta. E para te ajudar nessa escolha antes do roadmap, a gente pode trabalhar no que a gente chama de círculo de convergência. São 3 círculos que você pode aplicar. O círculo do que você gosta,
do que você é capaz e daquilo que o mercado pede, beleza? Se você ama, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de desenhos e design de modelos 3D. Se você entrar aqui no Blender, por exemplo, que é esse site aqui desse software de desenho e animação 3D, você vai ver animações e coisas muito bacanas, né? Artistas fazendo os seus trabalhos e coisas desse tipo. E por muito tempo eu tentei aprender isso, só que qual que era a minha dificuldade? Bom, dentro do círculo dos três círculos de convergência, eu, digamos, tinha muita afinidade pelo 3D, só que eu não tinha conhecimento nessa área. Portanto, se eu só gosto e não tenho conhecimento, bom, aquilo já é um impeditivo. Então pode ser que muitas pessoas tenham uma paixão, não tenham conhecimento ou não estejam predispostas a ter aquele conhecimento. E se você ama, tem o conhecimento, que é o meu caso, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, eu tenho um pouquinho de conhecimento em andar de bicicleta, mountain bike, fazer trilhas e tudo mais. Eu gosto, tenho um certo conhecimento, tenho uma certa prática, mas será que o mercado está disposto a pagar por essa habilidade? Será que alguém está disposto a pagar para que eu possa andar de bicicleta? Competir, talvez? Bom, a gente já está falando do mercado bem pequeno e eu preferi seguir a área mesmo de programação. Larguei o meu 3D do Blender aqui, larguei o meu sonho talvez de ser um ciclista profissional e me concentrei basicamente na tecnologia, na programação web. Por quê? Porque eu não amo tanto quanto, digamos assim, não gosto tanto do que andar de bicicleta, do que eventualmente praticar um esporte de ciclismo, do tal 3D. Mas, cara, é algo que eu gosto suficientemente para fazer todos os dias, é algo que eu tenho um relativo conhecimento e é algo que o mercado está pedindo, um mercado vasto. Então você também precisa se preocupar no momento que você for escolher uma área para trabalhar com isso. Um exemplo é a área de IA. Tem muitas pessoas que gostam da maioria desses mentorados, eles falaram assim, cara, eu gosto do IA, Tá, mas o que é IA? Eu só gosto, mas eu tenho conhecimento, mas o mercado ainda é muito pequeno para um iniciante, sabe? Poucas empresas estão dispostas aí a pagar para o cara que quer iniciar. Então a gente precisa ficar atento. Então, por isso que eu disse, essa parte aqui de roadmap é bastante importante você querer saber qual é a área que você deseja seguir. Se você já sabe que é a parte de web, você vai encarar um roadmap parecido com isso daqui. Ou seja, são detalhes de nomenclatura. E daí você vai falar o seguinte, bacana, mas o que é o HTML? E você vai entrar no Google, google.com.br, daí você vai digitar aqui, por exemplo, HTML. E o que vai acontecer? Vai acontecer aqui de você se deparar com artigos aqui da Mozilla, que tem um manual bem bacana, da Wikipedia, da W3 Schools e outras escolas, eventualmente, mas a gente tem aqui que aproximadamente dá 24, se eu não estou errado, bilhões de resultados. Então, ainda assim, buscando sobre esses termos, simplesmente para tentar aprender, ainda é um pouco complexo. Claro que já ajuda, mas ainda para o iniciante é um pouco mais complicado. E foi por isso que eu criei essa trilha de estudos resumida. Cortei tudo, parei todas as arestas. Com isso daqui, ela é a trilha completa? Não, é a trilha eficiente e eficaz para que você possa completar isso com 6 meses de estudo. A roadmap.sh vai fazer isso? Muito provavelmente não. Por quê? Principalmente porque ela traz muitas coisas que são concorrentes, ou seja, o React e o Angular, digamos, são concorrentes. Então você aprender React e Angular, eu acredito que seja para o iniciante um certo desperdício. Por quê? Porque se você aprende a fazer React e para o usuário final você tem um site bem acabado, com componentes dinâmicos, rápido, etc, 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 criar para aquele usuário, talvez para aquelas pessoas, a mesma coisa em Angular não vai fazer diferença para o seu cliente final.
entende? E quando eu falo cliente final, pode ser inclusive seu empregador, tá? Assim, mesma ideia para o Vue, Svelte e o Solid.js. Então, se um iniciante pegar isso daqui, ó, tanto é que tá até falando, né? Pick a framework, escolha um framework, e ele vai ficar ainda assim confuso. Bacana? Então, estou trazendo aqui algo resumido para que você possa seguir essa trilha de estudos. Então, começando aqui a lógica de programação. O que você precisa entender de lógica de programação? O que você precisa entender basicamente aqui para que você possa começar? Primeiro, você precisa pensar como um programador. E a maioria das pessoas, elas vão tentar pensar assim. Elas vão tentar escrever um programa. Beleza? Simples assim. Eu vou sentar aqui no editor, eu vou abrir aqui o meu editor. Cadê meu editor? Vou abrir algo aleatório aqui, vou abrir algo desse tipo, vou tentar escrever isso daqui, vou tentar escrever alguma coisa para ficar um monte de letrinha colorida aqui e escrever lá mundo na tela. Só que eu volto e te pergunto, que problema que você está resolvendo? E como que você está resolvendo esse problema? Então, antes de escrever um problema, escrever um programa, você precisa ter um problema a resolver, certo? Depois, o que você precisa pensar? Numa estratégia de desenvolvimento, vulgo algoritmo. E por último, aí sim, você vai escrever um programa. Então, o que as pessoas costumam ignorar? Ignorar essa parte que antecede a escrever um programa. E daí eu te pergunto, como que você vai tirar da imaginação um programa? Um programa que faz o quê? Um código que faz o quê? Você entende essa questão? Então, por mais que você ainda tenha um problema para resolver, qual que é a estratégia de desenvolvimento? Qual é o algoritmo que você está usando? E para isso existem algumas possibilidades. Então, pegando carona aqui com um dos slides da nossa aula de lógica de programação, a gente primeiro começa a criar um programa mentalmente. E esse programa ele vai seguir basicamente o que a gente chama de narrativa. O que é narrativa? Uma receita de bolo escrita de uma forma minimamente estruturada a fim de executar alguma coisa. Então é isso que você precisa começar a treinar, a como pensar como um programador, como pensar para que um computador possa entender aquilo que você vai escrever. Então temos aqui, eventualmente, ideias de algoritmos dos mais simples até um pouquinho mais sofisticado. Então aqui, ó, como que eu vou, o algoritmo para mascar chiclete, o algoritmo para decidir se eu vou à praia ou se eu vou estudar, o algoritmo para que possa fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Você precisa imediatamente, a partir do momento que você toma a decisão de aprender programação, você precisa aprender a pensar como um programador. E na sequência, logo após, começar a escrever um programa dentro de uma linguagem de programação. E daí, dentro dessas técnicas de se escrever programas, podemos dizer assim, daí você vai aprender algumas técnicas de programação para que você possa construir um programa, que são variáveis, estruturas de decisão, de repetição e funções. Isso aqui é o mínimo, é o pacote mínimo. Esses 4 tópicos é o pacote mínimo para você fechar lógica de programação. Mas lógica de programação também entende que você tem a lógica. Então, lógica é pensar de uma forma narrativa e programação é você, de fato, entender esses tópicos. Só que para você programar, você precisa de uma linguagem. E aí você vai escolher o JavaScript. E por que normalmente você vai escolher o JavaScript? Porque lembre-se que isso é uma trilha de estudos para um programador full stack, ou seja, um programador web. Ok? Aquele cara que vai construir um website em HTML e depois ele vai construir algo que torne esse website dinâmico, ou seja, algo que deixe de ser estático. Uma boa ideia de um programa, vamos dizer assim, que sai do estático para o dinâmico, é você imaginar que você é uma secretária, eventualmente você está trabalhando de secretário, secretária ali, e você vai receber uma carta para redigir. Por exemplo, eu vou receber aqui um memorando e esse memorando ele é colocado a data. Então você vai imaginar que naquela data daquele memorando ou do documento que você está ali escrevendo, ela precisa ser dinâmica, ou seja, ela precisa mudar de acordo com o dia
que nós estamos. Isso é programação dinâmica. E quando você cria um HTML, você está criando algo estático. O navegador, ele não tem, se ele não for, vamos dizer assim, informado para isso através do JavaScript, se você não colocar um motorzinho de programação ali, ele não vai conseguir fazer isso. O HTML é um documento estático. O HTML ele foi pensado lá inicialmente para ser um formato de criação de documentos a partir de marcações. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então você precisa do JavaScript. Mas eu amo Python. Não pode ser Python. O Python, ele também tem uma parte da própria tecnologia do Python que ele lida muito bem com a parte de web. Só que ainda assim, o Python ele não é reconhecidamente, digamos assim, a primeira opção do mercado quando se refere à parte de web. Por quê? Porque o JavaScript, como linguagem, veio primeiro para resolver isso. O JavaScript em si ele foi uma linguagem utilizada, foi criada especialmente para ser embutida dentro de um navegador e resolver esse problema do HTML estático. Então, naturalmente, por ser uma linguagem que foi criada para isso, pensado para isso e utilizada como primeira opção, ela tipo é o irmão mais velho. O que vem depois vão ser linguagens que também resolvem o problema, mas elas vão ter que competir com alguém que está há mais tempo no mercado. Ou seja, o JavaScript, em termos de linguagem de programação para navegadores, ele é o sênior e o Python, eventualmente, é algo dentro de um nível abaixo do sênior, em tempo de uso, em maturidade de tecnologia. Ah, o JavaScript é melhor que o Python? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Python em si é uma linguagem que ela facilita muito para o iniciante e ela é uma linguagem muito performática, uma linguagem muito bem feita. Então, por que você me orienta, pode ser essa a sua pergunta, de estudar o JavaScript? Porque pensa comigo, se você é uma pessoa que tem pouco tempo e nós temos que cumprir um objetivo de 6 meses de estudo, como que eu vou pedir para você fazer um caminho trivial? O que é um caminho trivial? É um caminho que segue por 3 vias e leva basicamente ao mesmo destino. É essa a origem da palavra trivial, de trivia. Tá certo? De 3 vias. Então eu vou pedir para você estudar JavaScript, Python e eventualmente uma outra linguagem para fazer a programação web. É fantástico? É fantástico. Você deve estudar tudo isso. Você deve estudar essas 3 vias para chegar ao mesmo destino, de se tornar um programador web. Só que aí eu te pergunto, qual foi o nosso primeiro critério? O nosso critério foi de terminar essa trilha de estudos em 6 meses. E daí você vai estudar o JavaScript, vai fechar a parte de JavaScript, vai aprender a fazer a tal da programação web. Daí você vai aprender o Python, vai fazer alguma coisa aqui também. Daí você vai aprender uma outra linguagem, PHP, vai aprender também. Você entende? Então você pode perder tempo frente ao seu objetivo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você ter a maturidade para saber o seguinte, olha, eu não vou saber tudo de início, mas pensa comigo, é igual minha mãe falava para mim quando eu comecei a fazer o curso técnico. Eu fiz curso técnico de eletrônica. Não era exatamente o que eu queria fazer, mas ela falava assim para mim, filho, se você fizer eletrônica e entrar numa empresa, num mercado, em algo, lá, ganhando já o seu dinheiro, você decide o que você vai fazer depois de algo melhor. Então você pense nisso como um primeiro degrau que vai te tornar apto a entrar num radar de um mercado. O que é um radar? Lembra do radar que fica lá no radar meteorológico, da ponte de controle dos aviões, que ele fica lá marcando um pontinho? Você pode entrar no radar. Você vai estar, talvez, dependendo do seu conhecimento, mais à borda do radar ou mais ao centro do radar, com menos conhecimento ou com mais conhecimento. Vai depender basicamente de você. Então, o que vai acontecer? Para o mercado, você vai ser um pontinho lá. Opa, detectamos alguém. Então, muito provavelmente, dependendo de como que você for, você vai receber pelo menos um e-mail de um recrutador. Né? Dependendo de como tiver seu currículo, estiver seguindo tudo isso daqui. Então, por isso que é importante você
tomar decisões que são decisões maduras. Maduras como essa, do tipo, vou aprender primeiro o JavaScript e depois, quando eu estiver já trabalhando com JavaScript, daí, cara, eu vou continuar estudando aí outras coisas. E é até natural, é importante que você faça isso. Como programador, eu nunca parei de estudar nos meus últimos 25 anos. É o que eu mais faço, eu mais estudo do que trabalho, podemos dizer assim. Porque todo dia tem uma coisa nova. Eu vou lá, trabalho e daí eu descubro algo novo. Vou lá, estudo, aplico aquilo que eu estou aprendendo. E assim vai indo, o que é natural, porque senão eu estaria ainda trabalhando, por exemplo, com Delphi. Eu comecei a trabalhar com C++, Delphi, que é o que tinha de mais novo naquela época, por conta de um paradigma de solução, podemos dizer assim, paradigma de sistemas, que era o sistema desktop. Né? Era o sistema que as pessoas instalavam nos computadores lá, localmente, com banco de dados local, muitas vezes até mapeado na rede, mas era o que tinha, beleza? Então, é importante a gente frisar muito bem essa escolha para que você não fique com aquele bichinho dentro da cabeça. Qual que é o bichinho? O bichinho da dúvida. Para que você siga no JavaScript com certeza, sem olhar para o lado. Sabe quando a gente coloca aqueles freios de cavalo, assim? A gente não, né? Quando alguma pessoa que vai conduzir um cavalo, coloca eu não sei como é que chama, aquele negócio que deixa o cavalo vendo só pra frente, tá? Então tem hora que a gente precisa ser o cavalinho com aquele negocinho lá. Ou seja, a gente precisa fazer. E era isso que era a maioria das dúvidas das pessoas, dos meus mentorados. Eles ficavam tão preocupados com a grama do vizinho que o cara ficava ali, ó, chegava no meio do JavaScript, por exemplo, daí alguém escutava um vídeo do YouTube, ou assistia um vídeo do YouTube que falava que o Python, num benchmark, num teste muito específico, foi 150 vezes mais veloz e performático que o C. Daí o cara já assumia que aquilo era ele já generalizava aquilo para tudo, e daí já falava assim, então Python é melhor. Vou estudar Python agora, porque os caras estão lá testando. Ele abandonava o que ele estava fazendo, apertava um botão de reset, e daí o que acontecia? Ele perdia todo o tempo dele. E os 6 meses? Foi para o espaço. 6 meses virava 1 ano, virava 2 anos. Existiam, né, alguns mentorados, não porque eles deixaram de existir, mas porque eles abandonaram essa prática, que o cara já estava há 5 anos estudando e nunca fez nada de relevante. Ou seja, ele nunca chegou num objetivo. Era a vida inteira estudando. O cara estava lá estudando. E o que acontece? O cara cansa uma vez. Cansa uma hora. Qualquer pessoa cansa, né? Porque você é um ser humano. Daí o JavaScript. O JavaScript em si, ele é uma linguagem de programação. Ele tem lá suas marcações, ele tem sua sintaxe, ele é algo que você vai aprender. Inicialmente no nosso curso, o que acontece? Você vai escutar ao longo do vídeo aqui eu falar muitas vezes dos nossos cursos, porque eu posso falar com propriedade dos meus cursos. Eu não conheço o curso dos outros, todos os cursos na internet. Então eu peço um pouco de maturidade da sua parte, também um pouco de licença para falar dos nossos cursos, para usar exemplos práticos, porque eu não posso ficar aqui falando do curso dos outros, ou até talvez criticando o curso dos outros, porque a realidade dos outros cursos são outras realidades, a realidade deles. Eu não quero ser, vamos dizer assim, um cara chato falando coisa dos outros, tá? Eu vou falar com propriedade das minhas e daí dos outros você pode avaliar, mas entenda isso não no contexto só dos nossos cursos, mas focado para todo mundo, beleza? Então o JavaScript, tem gente que gosta de ensinar lá o JavaScript junto com HTML, ok? E como é que eu gosto de ensinar, que pode ser a parte que você vai aprender também. Pega o JavaScript e ainda não pensa no HTML. O que você precisa fazer? Você precisa pegar um documento, um arquivo .txt, renomear aquilo para .html. No seu HTML, no conteúdo do arquivo, você vai fazer assim, ó, script. E aqui, nesse ponto que você vai colocar
o seu código JavaScript. Olá, mundo. Por que você vai fazer isso? Porque, cara, com isso daqui, você já vai cortar um caminho que é iniciar os fundamentos do JavaScript no navegador. Ou seja, com o bloco de notas, com o Google Chrome, você já começa a aprender programação. Você vai cortar aquele caminho de ter que instalar uma IDE. IDE é o quê? É um programa que é específico para compilação, programação, beleza? Você vai cortar todo esse caminho de ter que baixar, de ter que aprender a usar. Legal? Quer usar algo um pouco mais elaborado, como eu estou usando aqui, que pelo menos colore o código, porque o bloco de notas vai deixar isso daqui desse jeito. Vai ser assim, que às vezes é duro, né? Você coloca um do lado do outro, às vezes é difícil dentro de um contexto de um programa com mais linhas, com 120, 130 linhas, ficar entendendo. Então, baixa o Visual Studio Code, que é o programa que eu estou usando, VS Code, que você vai conseguir fazer isso aqui, beleza? Você vai conseguir abrir um arquivo .html e escrever isso dentro do arquivo. Ponto, já basta. E daí na sequência você vai começar, e eu acho que é legal você tirar alguns prints aqui para pegar esse conteúdo. Eu não vou conseguir explorar todos os conteúdos, mas vou conseguir dar uma explicação geral para que isso seja, no fundo, um roadmap para que você possa seguir uma trilha de estudos. Daí, caso você fale assim, eu estou interessado num curso, você pode pegar um curso de algum professor que você confia na internet, ou então você pode pegar o nosso curso, por exemplo, beleza? Nada contra. A ideia aqui é só te orientar, montar um caminho para você. Então a gente vai começar aqui com os mesmos tópicos que eu aprendi anteriormente com lógica de programação, mas agora focado no JavaScript, porque aqui quando eu estudo lógica de programação, eu estou focado em aprender a lógica. Aqui você vai estar focado em aprender detalhes do JavaScript, porque no JavaScript, por exemplo, no Python, quando eu vou fazer um if, eu faço assim, if, condição, eu dou um enter e esses dois espaços que eu coloco à frente já é suficiente para que o Python, por exemplo, entenda que isso está dentro do contexto, dentro daquele bloco do if. No JavaScript, não. No JavaScript você precisa colocar aqui o parêntese, as chaves, e aí sim você precisa colocar o seu código dentro do contexto que ele vai executar. Então isso pode ser um detalhe que muitas vezes é bobo para um programador mais experiente, só que é algo um pouco mais complicado para um iniciante ter que entender logo de primeira. Eu já vi muitos iniciantes esquecerem disso, e daí o programa fica com erro e o que acontece? Ele fica ali batendo cabeça. Então você, como iniciante, precisa ter um tempo para pensar de forma lógica, entendendo as ferramentas que você tem para programar. E depois, um tempo para, entendendo as ferramentas, aprender a usar as ferramentas. O que é usar a ferramenta? Aprender a linguagem. Beleza? Então, são esses os tópicos que você deve aprender aqui no nosso próprio canal do YouTube, aqui na nossa área de aluno, nós temos todos esses tópicos aqui bem detalhados em formato de curso e tudo mais. Aqui no YouTube, algumas aulas apenas, beleza? Porque não dá pra gente ter aqui um conteúdo completo. Então temos aqui variáveis, estruturas e funções. Show de bola. Esse, digamos aqui, é o pacote mínimo, o pacote básico do JavaScript, que é você entender a lógica e escrever o que está aqui. E o que vem depois? Eu vou colocar aqui, um pacote com 3 assuntos, tá? Que é estrutura de dados, array e objetos. Lembre-se que o JavaScript ele vai ser utilizado como um motorzinho de execução de algo. Tá? Para onde que ele vai ser utilizado? O JavaScript ele vai ser utilizado para você trabalhar com React e Node.js, ou seja, esses dois tópicos aqui, vamos dizer assim, são os tópicos de chegada dos seus 6 meses de estudo. Eu vou ser expert no React? É óbvio que não, a gente já falou nisso, mas você vai ter a condição mínima necessária para entrar no radar do mercado. O que você prefere? Entrar no radar do mercado em 6
meses e ali começar a pegar uma vaga que não é o ideal dos mundos, mas já é algo que você já pode entrar, lembra da minha mãe falando, você já vai estar dentro do mercado, ou você prefere estudar tudo e daqui a 5 anos correndo o risco de ter mudado tudo de novo? Beleza? É tempo é vida, né? Tempo é tudo. Então, estruturas de dados, arrays e objetos. E o que acontece, né, quando você pula essa parte? Lembre-se que a parte de web significa navegador. Eu vou utilizar aqui, pedir licença, tá, para você, para a gente fazer o esboço aqui mesmo no próprio código, para que essa aula seja um bate-papo, algo tranquilo. Então veja, você tem um navegador, ele envia a informação para o que você quer para um servidor. Beleza? Esse servidor, por hora, ele faz uma interação com o banco de dados. E daí o banco de dados filtra a informação, faz a inserção, faz o que ele precisa fazer, devolve para o nosso servidor e devolve isso para o navegador. Veja que eu vou te fazer uma pergunta. Aonde que está o dado? O dado, ou seja, o cadastro do cliente, o cadastro de fornecedor, ou aquilo que você esteja fazendo, está lá armazenado no banco de dados. E por que a gente não solta o banco de dados para o cliente logo? Ele fala, pô, por que a gente precisa adicionar camadas aqui? Porque o banco de dados é ainda muito complexo para um usuário comum. Se a gente pegar aqui e digitar, por exemplo, Postgres admin, você vai ver que um sistema de banco de dados, ele vai se parecer, eu não consigo dar zoom aqui, mas ele vai se parecer muito com isso. E veja que isso não é nada bonito, nada prático, e exige que o seu usuário seja um técnico qualificado em SQL. Então, claro, vão existir usuários nesse nível, mas a minha avó não está nesse nível. Então, por que você precisa de camadas? Por quê? Porque o banco de dados tem as informações que você quer, o servidor sabe conectar nesse banco de dados, sabe filtrar, sabe tratar essas informações e ele vai responder para o navegador, que vai apresentar as coisas de uma forma bonita, podemos dizer assim, com design focado em usabilidade do usuário. Então veja que essas camadas, elas não estão aqui à toa, elas estão aqui para que a informação chegue para o usuário de uma forma tangível, da forma que ele entenda, tangível para o usuário, beleza? E aonde que o JavaScript está nessa história toda? Está aqui, no momento que o servidor, que pode ser aqui basicamente um Node.js, for realizar uma conexão com o banco de dados, ele vai ter que aqui o Node.js é um sistema, podemos dizer assim, um software, vou resumir desse jeito, que executa JavaScript nele, só que do lado do servidor. O servidor é a máquina que está montada lá no data center, beleza? Na linguagem JavaScript. O que é um banco de dados? É um software que guarda informações. O que são informações? São estruturas organizadas de dados. Ou seja, se eu tenho aqui basicamente os nossos clientes, esses clientes aqui, eles têm uma estrutura, uma cadeia de informações, por exemplo, nome, CPF, temos aqui endereço. Então, o que acontece? Temos então informações que estão tabuladas dentro de um conjunto de dados que nós demos os nomes. Aqui, por exemplo, o CPF poderia estar em um outro contexto, mas a gente escolheu tabular e agrupar isso e dar um nome de cliente. Então, um cliente, uma entidade cliente, é uma pessoa que é composta por essas propriedades. Eu estou falando dentro do nosso sistema. Então veja que isso por si só já é um conjunto estruturado de dados. Dado é o CPF, dado é o nome, dado é o endereço. Como é que eu estruturei isso? Eu estruturei isso em propriedades, em atributos e dei um nome para isso. Só que quando eu estou trabalhando, por exemplo, com um banco de dados, eu posso recuperar, por exemplo, um cliente, né? Ou então eu posso recuperar N clientes. E aqui nasce a necessidade de entender os conceitos de array e objetos. Porque, veja, no fundo, o JavaScript vai fazer a consulta no banco de dados, receber
esses N clientes e ele vai ter que tratar essa informação, esse array objetos, vai ter que manipular isso. O que é manipular? Eventualmente, organizar aqui para o navegador, quando ele for apresentar aqui, olha só, se eu estou recuperando aqui um cliente, vamos supor que esse cliente ele tem lá um campo que é password, ou seja, senha, por exemplo. Tá? Eu não quero mostrar a senha do cliente, eu não quero mandar a senha do cliente para o usuário ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover o atributo senha. Quem que vai fazer isso? Quem pode fazer isso é o JavaScript em conjunto com o banco de dados. Então eu preciso ter uma manipulação. Então você vai ter que fazer isso através do conceito de array e objetos. E se você não aprender isso daqui muito bem, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você só vai ter a parte básica do JavaScript, que sinceramente é a mesma coisa que ter um carro, as rodas do carro, mas só isso. Não vai ter o motor do carro que vai fazer algo com que o carro se movimente. Você não vai dar utilidade para o JavaScript. E é isso que eu vejo a maioria das pessoas cometendo como um erro. Ela quer aprender a linguagem sem dar utilidade para isso. E daí você vai ter um carro com rodas, mas sem o motor. Que, meu filho, não serve para nada. Vai ser um problema para você. Você vai ter que empurrar centenas de quilos de metal, beleza? Ao invés daquilo servir para locomoção, ok? E dentro dessa parte de estrutura de dados, temos alguns manipuladores, ou seja, funções especiais que elas servem basicamente para, filtrar. Eu tenho o filter do JavaScript. É uma função que, dado uma estrutura de dados, que nesse caso aqui é um array, eu vou pedir licença aqui para utilizar o doc da Mozilla, em que eu filtro e escolho um critério para que o meu novo array seja composto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele está escolhendo apenas palavras que tenham acima de 6. 6 o quê? Caracteres. Então, o resultado, o result, vai ser um array composto pelas palavras ou pelas informações exuberante, destruição e presente. Então veja que o filter ele já é basicamente ali uma função que vai te auxiliar a fazer a manipulação dos dados que você basicamente for recuperar do seu banco de dados, ou quando a gente fala de banco de dados, isso daqui também pode ser uma API, beleza? Ou seja, se eu não tenho essa informação guardada comigo, eu tenho que consultar com quem tem. E tem muitos bancos de dados, por exemplo, o Serasa, que eu vou pegar lá, vou acessar o banco de dados do Serasa, um sistema lá que vai dar uma pontuação por CPF. Eu tenho essa pontuação? Não tenho. Então o que eu faço? Dentro do servidor, conecto na API deles e a API deles vai, nesse caso aqui, vai buscar o banco de dados do Serasa, mas isso daqui está num outro contexto, está em outro servidor, outra situação. Beleza? Então agora eu preciso de arrays objetos e aqui eu preciso fazer filter, map e reduce. É isso que você precisa entender da parte, digamos, um nível acima, um step, um degrau acima do nível mínimo do JavaScript. Porque com isso daqui você já começa a dar utilidade para ele. Quais utilidades? Para você trabalhar no back-end com Node.js. Por quê? Porque se você não estiver fazendo a parte de telas no navegador, você vai estar fazendo, por exemplo, a parte de consulta com banco de dados. Vai usar o filter, map, reduce, conexão, TCP/IP, protocolos e tudo mais. Se você estiver trabalhando na parte do navegador, você tem essas possibilidades. Trabalhar com DOM, AJAX e Promise. Beleza? Então, isso aqui é o básico. Se eu aprender, uma outra dúvida também que tem na minha monitoria, se eu aprender, o que é o mínimo que eu preciso aprender? Né? O mínimo já está aqui relatado, mas se eu aprender lógica de programação e JavaScript, já basta? Não, não basta, porque veja, eu aprendi a pensar, sei a pensar como um programador, aprendi a ter a minha primeira linguagem, mas o que eu faço com isso? É algo como uma pessoa que tem ali a sua chave de fenda, o seu martelo para trabalhar, mas se não tiver com que eu trabalhar, eu vou ficar segurando o martelo na mão, a minha ferramenta, e eu não vou fazer nada. Eu preciso de dar utilidade a esse conjunto aqui de ferramentas que eu tenho dentro da minha máquina
dentro da minha caixa de ferramentas, beleza? Aí que entra a parte do front-end. E o que eu devo aprender primeiro? Front-end ou back-end? Veja aqui, se você deseja se tornar um programador full stack, a premissa de full significa que você vai atender tanto front-end ou back-end. Só que isso, digamos, é impossível você fazer em 6 meses. Então você vai ter que priorizar. A palavra da vez quando você precisa escolher algo é priorização. Se você não prioriza, você vai cair nessa condição impossível de atender, que são 6 meses, que é o tempo que você se propôs. Ah, mas eu consigo ser full em 5 anos, em 10? Consegue, mas eu te pergunto, você tem 5, 10 anos? Não tem. Você tem 6 meses, que é o tempo que você tem para estudar. Ah, mas se eu fizer 1 ano? Vai depender de você, o que você gostaria de atingir, qual a sua meta, qual o seu objetivo. Então, para ser um pouco mais prático, o que eu priorizaria? Primeiro, aprender a parte de front. Por quê? Porque se você faz front-end, você vai atender um grupo de pessoas interessadas no seu trabalho. Lembra do círculo de convergência, dos 3 círculos de convergência? Você vai conseguir atender um grupo maior de pessoas que querem desde um website simples, ou seja, eu quero criar uma página aqui para o meu comércio. Beleza, eu quero que você pegue esse HTML, esse front-end aqui, essa página que tem ali um catálogo, alguma coisa ali, e mostre isso para o cara que está interessado no meu comércio. Beleza? Beleza, show de bola. Então você vai conseguir fazer isso apenas com front-end. E com esse conhecimento também você vai conseguir trabalhar numa equipe multidisciplinar, ou seja, você vai conseguir trabalhar numa equipe que já tem o desenvolvedor back-end, que já tem o gerente de projeto, algo mais estruturado, uma operação de uma empresa estruturada, focado só no front-end, beleza? Então você consegue atender um range maior de soluções. Com isso você abre um pouco mais o seu leque e você pode ser mais flexível a estar apto ao mercado, a entrar no radar do mercado. Diferente do back-end. Por quê? Porque como back-end você vai ter que trabalhar dentro de um time mais estruturado. Ou seja, uma empresa que já busca um back-end, ela já está num patamar acima de uma empresa que só quer um website, entende? Ou seja, você fecha um pouco mais o seu leque de possibilidades. Ou seja, você vai ter que buscar uma empresa que já tem um time estruturado, que possivelmente já tem um front-end, já tem um PO, já faz o Scrum, já faz todo um produto para se tornar back-end. E você já tem esse nível de conhecimento, você já tem um nível de experiência, esse nível de maturidade, você consegue concorrer com todos esses profissionais que são mais experientes que você? É uma questão que você vai ter que responder. Era essa questão que eu devolvia para os meus monitorados, os meus mentorados. Se já tem isso? E a maioria disse que não. Eu estou no início. Talvez como você. Estou aqui começando. Então, como que eu vou fazer? Bom, começa com front-end. É onde eu vou parar? É óbvio que não. É onde você só vai começar. Esse é o degrau mínimo. É o degrau acima do básico. É o degrau que você começa ali a colocar um pouco assim, ó. O mercado está aqui. Você começa a fazer isso aqui, ó. Beleza? Então você vai começar com isso. Só que para você começar no front-end, você precisa aprender algo que se chama HTML e CSS. E aqui é onde muita gente também se complica. Porque quando a gente fala de HTML, as pessoas automaticamente ligam isso ao design, beleza? E aqui a gente está falando de duas coisas, vamos dizer assim, diferentes. Por quê? Porque o design é uma área de estudo, é uma especialidade muito maior que um simples website. Design, por exemplo, estuda design de produtos, que pode ser desde a elaboração de produtos eletrônicos, carro, enfim, design estuda a usabilidade das coisas, né? E o uso e a aplicação de coisas, das mais diversas coisas que você possa imaginar. Designer de tênis, design de eletrônicos, como eu já falei. Então, assim, é um erro você achar que para aprender o HTML, primeiro você precisa fazer um site bonito, ok? E aqui estamos falando de programação. Então, quando você for aprender o HTML, risca essa parte do design. Você vai fazer um site feio mesmo. O que você pode fazer? Tem diversos projetos. Você não vai chegar e vai fazer uma landing page como essa daqui, com imagens, coisas bonitas. Óbvio, não estou falando que você não pode fazer. Estou recomendando.
mas você vai fazer algo como esse currículo aqui. E o currículo é justamente o projeto que eu já começo a fazer contigo no nosso curso. Por quê? Porque ele vai servir para algo minimamente útil. Todo mundo tem um currículo, todo mundo vai precisar de um currículo para se aplicar também a vagas, você vai precisar de currículo e você vai ter uma possibilidade de fazer isso daqui. Isso daqui é muito mais feio que isso, é óbvio, concordo com você. Só que é algo que você consegue cortar uma necessidade de estudo que você precisa ter, que é algo que você vai ter que mergulhar em outras áreas bem complexas, beleza? Então se desapega essa parte do design e faz algo minimamente como isso daqui. E do HTML e o CSS, o que você vai estudar? Os fundamentos, obviamente, a estrutura de documentos. E quando a gente fala de HTML, HTML basicamente é isso daqui. É um conjunto de marcações em que você vai adicionando essas marcações. São marcações que é um padrão, podemos dizer assim, do navegador. Então, quando você eventualmente abrir um HTML, abrir uma tag, você fecha ela com essa barra e você tem tags que elas são específicas para determinadas funções. Então a tag HTML, ela monta um documento HTML, a tag head, ela monta o cabeçalho desse documento, o body, o corpo e o H1 é um título específico para isso daqui. E quando a pessoa for ver o seu documento, ela não vai ver desse jeito, ela só vai ver escrito home na tela, porque home é informação útil. Então a tag em si ela é desprezada na visualização e ela fica somente com a informação útil, que é o que está escrito aqui entre ela. Beleza? HTML é isso, e é isso que você precisa estudar. E quando a gente está falando do HTML, a gente está falando do estudo básico das tags, que são importantes para fazer o quê? Para fazer um currículo, para fazer algo mínimo, que é o HTML, head, body e o script, como eu já mostrei para você, os cabeçalhos, que vai do H1 até o H6, parágrafos, as tags estruturais, main, section, article, aside, nav, div, e o CSS com seus seletores, formatações e tudo mais. Ponto. É isso. Você vai aprender eventualmente que para colocar aqui um H1 escrito em vermelho, você vai colocar aqui, ó, style, e você vai colocar aqui, ó, H1 color red. É isso que você vai fazer. O texto agora de H1 passou a ser da cor vermelha. Por quê? Porque isso é um estilo. Isso aqui é o CSS. O HTML cria a estrutura e o CSS dá estilo para essa estrutura. Passa a tinta, arruma, coloca para lá, coloca para cá, melhora a fonte e tudo mais. Bacana? Então é isso que você precisa entender. Agora, depois de passado essa etapa, chegou o momento de você aprender o React. E o que é o React? O React é uma forma de você escrever um script, vou colocar a tag script aqui, de uma forma muito mais interessante, esperto e legal do que você escrever em JavaScript Vanilla. O que é o Vanilla? Em inglês é baunilha, né? Mas é você escrever em JavaScript puro, porque o React ele vai dar muito mais ferramentas para você ser produtivo. Então, ao invés, por exemplo, de você adicionar aqui, eu vou adicionar um href aqui, vou colocar assim, clique me. Como é que eu faria para adicionar um evento ou um clique, né? Eu colocaria aqui eventualmente um query selector com document, query selector, e aqui eu já estou trabalhando no JavaScript. Quando eu abro a tag script aqui, eu escrevo um programa. Então aqui eu busco o elemento A, isso aqui faz parte de um dos assuntos que diz respeito a DOM, tá? Eu tenho aqui o A, busco esse elemento e adiciono uma funçãozinha. Quando algo acontecer com esse objeto, eu disparo uma função. Nesse caso aqui, ele vai mostrar na tela, clicou, beleza? Por que eu deveria usar o React ao invés de algo como isso? Posso usar só o JavaScript puro, o baunilha, o vanilla? Pode, mas o problema é que, à medida que você vai criando designs, layouts e sistemas um pouco mais complexos, isso daqui vai se tornando muito confuso ou pouco organizado. Porque quando você tem eventualmente um projeto como esse daqui de comércio eletrônico de lanches, né, de pedido online, fica difícil você organizar o seu projeto. No React, como eu estou mostrando nesse exemplo, isso aqui o objetivo não é fazer você entender o código aqui, pelo contrário, é só te sensibilizar ao usar o React ou algo parecido, tá? Como os seus, digamos, concorrentes.
o próprio Angular, Vue e tudo mais, essa galera toda. Então fica difícil eu adicionar uma lógica aqui se eu utilizo somente o JavaScript puro. Então o JavaScript, digamos, é a base do React. Eu consigo aprender o React sem aprender o JavaScript? Não, e é por isso que eu adicionei como sugestão o JavaScript antes do React, beleza? E aqui no React tem algumas coisas que a gente aprende primeiro antes de partir para a parte mais avançada, digamos assim, que é a parte dos componentes, straits, props, depois os hooks, a parte de estilo, e daí a gente vai trabalhar com roteamento. Eu ainda posso trabalhar com outras coisas na sequência. Depois que eu aprendi o React, digamos, puro, eu posso aprender uma outra coisa que se chama Next.js, que ele em si é um framework React que te ajuda a criar aplicações Reacts melhores ainda, porque ele vai trazer uma série de ferramentas que vai melhorar muito a usabilidade e a performance da sua aplicação React. Ele basicamente resolve alguns problemas que você teria que resolver na mão se você estivesse usando o React puro. Show, só que qual que é o problema de você só ficar no front-end? O problema de você ficar só no front-end é isso daqui, é que você, dado que agora você sabe lógica de programação, você sabe JavaScript, HTML e React, você não vai ter um ambiente para você armazenar dados. Ou seja, é muito raro que você tenha um projeto que seja estático, um website em que você não mude nada. Normalmente é um sistema de pedido online, é um sistema de locadora, é algo que ela manipula a informação. Então, depois de você conseguir aprender o front-end, você aprende o básico do back-end. Então, por isso que eu digo para você, se você for focado em front-end, você atende uma gama maior. Se você for focado apenas em back-end, a sua gama é menor e mais especializada também. É bom a gente colocar essa situação. Por quê? Porque se você fecha mais o seu leque, você também tem menos competidores. Beleza? É importante dizer, ressaltar isso daí. Então você precisa pesar aquilo que é importante para você. E daí da parte do Node.js, como eu disse, o Node é a parte que fica no servidor atuando junto com o banco de dados. Você vai aprender os fundamentos do server-side, você vai aprender sobre um framework chamado Express.js, que ele vai ser responsável por criar APIs REST, e você vai aprender ORM, principalmente o Type ORM ou então o Prisma. São dois ORMs que vão facilitar, que eles irão facilitar muito a sua conexão com o banco de dados. Depois, mais algumas outras coisas e o banco de dados SQL. É obrigatório aprender o back-end. É obrigatório eu aprender o back-end se eu já sei o front? Não, não é obrigatório. Só que, como eu disse, é muito difícil você ter aplicações que só tenham a parte visual, só tenham o front estático. Então você vai precisar fazer alguma coisa, ok? Então, aí que nasce a necessidade de você saber o mínimo necessário. Aqui, nessa parte de back-end, eu vou saber estruturar clean code, princípios de Solid, e eu vou aprender a fazer coisas muito complicadas. Não, não vai. Você vai fazer o básico, que é um cadastro, é um CRUD. E por isso que você não vai ser um cara que vai ser considerado como um programador sênior, porque você não é sênior, porque você não é isso, você é um programador iniciante, você está focado em entrar para um radar em 3 meses de estudo. Esses outros padrões de projeto e coisas do tipo são focados para sistemas grandes e dificilmente você vai conseguir algo inicial que seja algo grande. Você não vai conseguir trabalhar. Eu espero que você consiga, mas estatisticamente é difícil você entrar num Facebook da vida em que você vai trabalhar dentro de um dos produtos do Facebook que você precise desse conhecimento. Entende? Você vai trabalhar provavelmente numa startup, num algo pequeno, numa empresa ali que esteja buscando um programador front-end para trabalhar numa tela lá específica, numa área do sistema deles, ok? Ou então construir algo menor. Então esse conhecimento bem mais avançado no back-end, que são padrões de projetos que são focados para projetos grandes, como Clean Code, Solid, Microservices e Serverless, são coisas que são focadas para algo grande, que você ainda não tem, vamos dizer assim,
a possibilidade de trabalhar ainda porque você não tem essa experiência. E é por isso que eu digo, o seu desafio para com 6 meses de estudo, é óbvio que não, isso daqui, de novo, é só para entrar no radar. E olha, bastante dedicação e foco, tá? E depois, o que eu posso aprender de complementar, tá? Então, olha só, a sua trilha, basicamente, é isso o seu objetivo. Okay? Depois, como um extra, você pode entrar um pouco no mundo mobile, ou seja, fazer alguma coisinha no mobile e no DevOps, beleza? Então, meu objetivo aqui foi apresentar para você essas questões para que você possa entender dentro de um contexto por onde começar, de como fazer escolhas, porque as escolhas são fundamentais para um caminho em que ele precisa ser certeiro, precisa ser eficiente, precisa ser eficaz. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa Masterclass, espero que você tenha aproveitado todos esses detalhes e se você gostou dela, clica aqui no se inscrever, clica no curtir, se inscreve para receber mais notificações como essa, mais conteúdos como esse e se você gostou do conteúdo, esteja buscando, por acaso, um curso que cubra isso, os nossos cursos cobrem essa trilha de estudo e os links estão na descrição. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui.